Aqui não era a questão da crise política, aqui era a questão, por exemplo, de haver medidas que estão inscritas nesta proposta do Orçamento do Estado que, com o orçamento em duodécimos, portanto com o orçamento do ano anterior a vigorar, não iriam para a frente, nomeadamente o novo apoio social, que o Bloco de Esquerda diz que é curto, mas não iria para a frente de maneira nenhuma, as leis laborais a mesma coisa, para os seus eleitores... isto não é melhor que nada ou em que situação... O Bloco de Esquerda está centrado em trabalhar para um orçamento do Estado. Nunca me ouviram a dizer outra coisa, não ouvirão. Nós estamos muito concentrados em ter um orçamento do Estado que responda pelo país e que responda aos problemas. Agora, precisa de responder efetivamente aos problemas. O que eu acho inaceitável é o Primeiro-Ministro dizer uma coisa como: se PCP e Bloco se juntarem à direita, mas agora cada vez que o Partido Socialista não negocia, acha que a esquerda se junta à direita, é este tipo de raciocínio. O que é isto? Isto é inaceitável em democracia. O que é preciso é vermos em cada um dos pontos o que é preciso fazer para haver proteção social, para haver acesso à saúde, para existir contas certas e rigorosas, para travarmos a vaga de despedimentos, para protegermos as pessoas e a economia e falarmos das propostas concretas. Porque senão, enfim, falharemos enquanto democracia num momento tão complicado, tão difícil como este para o país. Tecnicamente, literalmente, tem razão. A única forma do orçamento não passar é o Bloco juntar-se à direita. Juntou-se toda a gente a dizer que a ideia da EPA obrigatória era uma ideia absolutamente absurda e até o próprio Governo reconheceu e já a retirou. Portanto, isso é um argumento zero. Isso não é sério na democracia. O que é sério num momento tão difícil que nós vivemos é dizer às pessoas: sim, é verdade, o SNS está numa situação muito difícil e o que nós vamos fazer para resolver o problema não é mais um anúncio de contratações igual aos 200 que fizemos este ano e que redundaram em 0, mas é ter medidas concretas que vão resolver o problema dos concursos ficarem vazios. O que é sério não é dizer às pessoas: há uma prestação de não sei quantos milhões, mas não sabemos quem é que vai ter acesso a ela. Não, é dizer: se está nestas condições, vai ter este apoio. Estamos cá para nos apoiar uns aos outros. Mas é melhor este orçamento do que um orçamento em duodécimos? Esta proposta é melhor do que um orçamento em duodécimos? A proposta tal como está é uma má proposta, não é uma questão de insuficiência. Eu ouço muitas vezes dizer que o problema... Mas a questão é, se tem que escolher esta proposta, o Governo hoje está inflexível, o Bloco tem que decidir. Ficamos com esta proposta, que apesar de tudo tem algumas das coisas que o Bloco quer. Mas quais é que tem? Diga-me, quais é que tem? Tem um novo apoio social. Não tem um novo apoio social. Não é nos termos em que o Bloco quer. É igual ao apoio extraordinário, mas em baixa. Não é. Então é preferível duodécimos. Esta proposta não serve. Não, é preferível sermos sérios. Chumbamos. É preferível sermos sérios. E continuarmos a trabalhar para termos um orçamento do Estado que responda ao país. Essa é a única escolha responsável. Mas como têm estado a trabalhar até agora, estamos nas vésperas e não chegaram lá, nós estamos a tentar perceber, no limite, o Bloco tem que escolher entre o que existe agora em cima da mesa, que foi entregue no Parlamento, e duodécimos. Eu já o disse. Pode ter que tomar essa opção, de certeza que já pensou nisso, não é? O Bloco de Esquerda vai reunir a sua mesa nacional no dia 25 para tomar uma decisão sobre a votação na Generalidade. E eu já tive a oportunidade de o dizer, até depois do enorme debate que temos feito, naturalmente, que do meu ponto de vista, o orçamento do Estado, como está, não tem condições para ser viabilizado pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, se não houver um acordo para um caminho na especialidade... Então. Não, porquê? Porquê? Que é isso? Não, então estava a dizer que responsabilidade? Está a dizer, mas foi o Bloco de Esquerda que falou em duodécimos, como se isso não fosse um problema. Está-me a dizer que se for assim, este não serve. Se este não serve e se o Governo não cede... Se não existir um orçamento, o Governo pode apresentar outro. Mas que responsabilidade é esta? Que deitar a toalha aos... Estamos a viver uma das maiores crises que o nosso país já viveu. Portanto, é bom sermos sérios. Se não houver um orçamento que garanta o acesso à saúde da população portuguesa e que não garanta a proteção social de quem perdeu tudo com a crise, não serve ao país. Mas o que é preciso fazer é outro. Ninguém é que está aqui, eu não estarei seguramente, para deitar a toalha ao chão e dizer que tanto faz. Que é isso? O que aconteceu é que neste momento há indícios muito fortes de que a Lone Star está a vender ativos a preço de saldo e não se sabe muito bem a quem, aliás.
negócios que são pelo menos estranhos, feitos com muita proximidade entre quem vende e quem compra. Deixa-me só interrompê-la aí, porque tem existido de que, de facto, há acusações que pode haver gestão danosa na Lone Star, e é aí que está a ir outra vez, mas a verdade é que o Ministério Público já se pronunciou sobre isso e considerou não existir prova bastante para suportar a acusação de que foram vendidos ativos, como disse Rui Rio, ao desbarato. O Bloco de Esquerda não confia no Ministério Público? O Ministério Público diz que não sabe o que é que se passa e tem razão, tem que saber. Diz que não há prova bastante, portanto... Pois não há investigação, ninguém sabe o que se passa. Veja bem, todos os partidos do Parlamento neste momento estão de acordo, não é só o Bloco de Esquerda, que é preciso investigar. De tal forma que a auditoria da Deloitte, que é uma auditoria mais formal, sobre passos formais do que para a investigação de como é que foram registadas as imparidades, é uma auditoria que já todos os partidos perceberam que não servem. Até o Partido Socialista já diz que era uma auditoria que investiga o que se passa. O que não é normal é estarem todos os partidos de acordo, que é preciso investigar, e ao mesmo tempo o Orçamento do Estado estar a garantir novos pagamentos. Entendeu que não havia indícios para investigar, atenção. Houve um longo parecer do Ministério Público, do Vice-Procurador-Geral da República, que entendeu que não havia indícios para investigar. Com o que tem. Mas nós sabemos que não é assim e todos os partidos no Parlamento estão de acordo. O problema é que o Bloco é consequente com o que diz. Mas sabe, foram apresentar nova documentação ao Ministério Público, provas, têm acesso a alguma prova que tenha escapado ao Vice-Procurador-Geral da República? Com todo o respeito, eu respeito imenso o Ministério Público. Mas se nós entregarmos isto aos tempos do Ministério Público e o Parlamento, entretanto, não fizer nada para saber o que se está a passar, ou o Governo, nós vamos ter pago tudo à Lone Star. A Lone Star já vende o novo banco. Até pode destruir o novo banco, ir embora, e passaram 10 anos e nós ainda não sabemos o que é que se passou. Mas neste caso o Ministério Público, portanto, o Bloco de Esquerda quer proteger o interesse público. Mas neste caso o Ministério Público até foi rápido. Houve declarações de Rui Rio, o Primeiro-Ministro pediu um parecer e houve um parecer rapidíssimo da Procuradoria, de um dos vice-procuradores, dizendo que não havia... Como é que nós ficamos com tanto terceiro em tão pouco tempo e com tão pouca investigação? Acha que o Ministério Público fez um parecer? Acho que o Ministério Público o que é que acha estranho? O que é que acha que há aqui? Acha que o Ministério Público está, de alguma forma, não está a olhar para isto de forma independente? Não, acho que foi-lhe pedido uma apreciação com os dados que existiam. Não foi preciso, e portanto com os dados que existiam o Ministério Público fez o seu trabalho. Agora, todos os partidos, e não foi um trabalho de investigação, foi um parecer. O Ministério Público não investigou absolutamente nada. Porque entendeu que não havia motivo. Para sermos claros. Não, é porque às vezes até parece que houve uma investigação e alguém concluiu que estava tudo bem. Neste momento, nós não estamos a pedir ao Partido Socialista uma convergência integral das nossas posições sobre a banca. O que estamos a pedir para o Orçamento do Estado é que não se comprometa mais dinheiro antes de uma auditoria que investiga o que se está a passar. É tão simples já se reduz a isso, neste momento. Já não querem mais do que isto. Uma auditoria, que o Estado se comprometa com uma auditoria antes de qualquer... É o que nós temos vindo a propor. Nós propusemos, para além disso, uma solução de futuro para o novo banco. Porque achamos que estas soluções se devem preparar. O Estado português põe-se constantemente na posição de fazer de conta que não vê o problema na banca para depois ficar com as soluções mais caras e que prejudicam mais a economia portuguesa. A TAP, neste momento, não precisava de continuar a ser tratada como uma empresa aérea regional da Europa à espera que venha uma grande empresa comprá-la. Era preciso que houvesse um plano estratégico do nosso país para a TAP e que não é só para a TAP, é para os transportes. Como sabem, a aviação aérea está em enorme crise, 80% de quebra, e há problemas no pensamento do futuro que nos devem fazer equacionar o futuro da aviação, nomeadamente problemas que têm a ver com as alterações climáticas. Isso quer dizer, do nosso ponto de vista, que devia haver uma grande reflexão estratégica sobre os transportes, para saber o que é que se faz a este setor, mais do que desatar a despedir, com a seguinte consciência: as competências específicas que têm os trabalhadores da TAP, em muitas áreas, são extraordinárias. E despedi-los é perder essa capacidade instalada no país. Há aí um ponto, o Bloco não entende porque é que o Governo não entende. Ontem ouvimos o Primeiro-Ministro a dizer que também não entende porque é que o Bloco não aprova isto. Nós vemos durante dias e dias e dias o Bloco a ser permanentemente maltratado pelo Governo ou pelo PS, desvalorizam a importância do Bloco. Temos uma conferência de imprensa em que a acusam de mentira, houve 8 vezes uma referência à palavra mentira. Hoje vai encontrar-se com o Primeiro-Ministro. A vossa relação já está completamente deteriorada com tudo isto a que nós assistimos todos os dias, publicamente? A nossa relação foi sempre pautada pela parte do Bloco de Esquerda, pela necessidade de encontrar soluções para o país. E eu bem sei que há momentos em que há declarações mais destemperadas, que eu acho que quem as profere até depois já se arrepende delas, e a atuação do Governo mostra isso, não é? E há outros momentos em que há mais cabeça fria. Eu acho que é bom existir mais cabeça fria e ponderação nestes momentos,
Mas, na verdade, as tensões existiram sempre o que é preciso é saber o que é que importa. Para mim, sempre disse que o PCP bastava um aperto de mãos, é porque com o Bloco não é de confiança? Não há essa relação de confiança mútua? Repara, o Bloco de Esquerda nunca mudou um sentido de voto depois de ter feito um acordo com o Governo sobre uma matéria tão fundamental como a matéria orçamental. E eu acho isso importante. Então, e não fará disto desta vez também? Não mudará o sentido de voto entre a generalidade e a votação final? Nós vamos ter hoje reunião com o Governo, o Bloco terá a sua reunião de direção. Mas eu acho que é muito importante... Peço só que responda diretamente. Mas eu entre uma votação e outra, o Bloco não vai mudar de posição, eu acho que é muito isso? Não, a especialidade de um orçamento é sempre um momento para melhorar um orçamento. Mas acabou de fazer essa crítica ao PCP, portanto queria perceber se o Bloco na verdade, vai ser diferente. Nós nunca fomos para uma especialidade sem termos um acordo suficiente com o Governo em matérias essenciais da especialidade para garantirmos que não havia propriamente surpresas entre um momento e outro. Ainda que pudesse haver divergências, ainda que pudesse haver tensões. Eu acho que essa é a forma mais correta, porque é aquela que permite previsibilidade para todos e é aquela que permite que o país, do ponto de vista institucional e do diálogo com a sua população, esteja mais defendido.